Oi pessoal, aqui é a Tere Júlia. O colega Alan, ele trouxe uma dúvida sobre como fazer um ataque. Então eu construí aqui um código pegando o prédio dele como base e acho que vai ser útil para todo mundo. Então eu vou gravar esse vídeo aqui para que todos vocês tenham acesso a essa ideia de código. Claro que vocês podem fazer de outras maneiras. Programação nunca tem um único caminho, mas esse é um caminho que eu acho funcional no Scratch. Então, vou contextualizar vocês dos assets e depois eu vou falar dos códigos que eu trabalhei. Tá. Primeira coisa, só para entender, a gente tem aqui o personagem principal que tem 3 animações. A primeira animação é só um frame, que é uma de idle. Depois a gente tem a animação de corrida e depois a gente tem, de fato, a animação de ataque. Além disso, a gente tem esse asset que é a zona de ataque, porque no Scratch, diferente da Unity, né? As colisões são a partir dos assets, então das imagens. Como a gente quer fazer um ataque, a gente não quer usar o personagem inteiro como colisão. A gente quer uma colisão específica que seja a colisão da arma. Então eu estou simulando isso tendo esse outro ator, que é a zona de ataque. Já vou explicar aqui o código, mas o código basicamente ele só vai estar seguindo o asset do personagem principal, que é o Skeleton Idol. Depois a gente tem esse Skeleton que é só um inimigo. Eu vou até renomear ele pra inimigo aqui. E colocar aqui jogador, pra gente não se confundir. Tá, pronto. Tinha se perdido ali rapidinho. Então esse aqui, o inimigo, é só onde a gente vai atacar. Ele não faz nenhum comportamento muito específico, mas eu tenho ali um pequeno código. Tá, explicando aqui como é que funcionou essa divisão de assets, vamos explicar os códigos. A gente tem partes do código que são para movimentação e partes do código que são para parte do gerenciamento de animações. Já tinha ali um código, eu dei uma aprimorada, se vocês quiserem depois ver o projeto do colega. Esse aqui é um remix daquele projeto. Primeira coisa aqui é quando começa o jogo, né? Quando a gente clica ali na bandeira, a gente muda a fantasia para Idol 0, porque como vocês sabem, o Scratch não reseta as informações, então eu estou resetando e também reseta a posição dele. Além disso, tem um loop de sempre que é para gerenciar só a movimentação e também ali a troca da direção do asset. Então, vai cuidar para onde esse asset está sendo apontado, se ele está virado para a direita ou para a esquerda, e também a movimentação em X. Além disso, a gente tem esse código aqui que vai gerenciar a animação. Então a gente está usando aqui blocos de meus blocos só para gerenciar a animação, que vão trabalhar de fato a animação, né? E para gerenciar a gente está nessa parte aqui, que é quando a bandeira foi clicada sempre. Então eu tenho um se dentro de um se não, porque a gente tem ali etapas, né? Então a primeira coisa que eu vou verificar é se eu estou pressionando ali alguma tecla de movimentação. Estou pressionando? Então eu vou chamar a animação de andar. Muito importante que esse sistema aqui, ele foi feito de uma maneira que caso eu pare de pressionar, ele pare de funcionar. Então, se eu parar de pressionar a tecla de movimentação, eu vou suspender a animação, não vou executá-la até o fim, né? E já vou passar direto aqui para fantasia idle. Como é que eu fiz isso? Primeiro, eu verifico se a fantasia número é igual a 1. Então, se ela for igual a 1, que é a fantasia do idle, eu vou mudar ela para a primeira fantasia de correr, que é a fantasia 2. Se não, então, se ela tiver um número diferente, eu vou ter outra verificação aqui dentro. Se fantasia número igual a 9. Por que igual a 9? Porque aí é o último frame da animação de corrida. Então, se estiver no último frame da animação de corrida, ele vai trocar para, novamente, a primeira fantasia de correr. Se não, ele vai esperar ali 0.1 segundos e vai trocar para a próxima fantasia, para dar a ilusão ali de movimentação. Então, enquanto meus números estiverem entre 2 e 8, eu vou fazer ali a troca normal de fantasias. Quer dizer, entre 2 e 9, perdão. Mas tá, esse aqui é para andar. Depois aqui a gente tem dentro do sinão, né, voltando para o código anterior, se pressionar a tecla espaço. A tecla espaço é a tecla que eu estou usando para fazer o ataque de fato. Então, se eu pressionar espaço, eu estou atacando. Se eu não estiver atacando e se eu não estiver movimentando, então eu faço o idle. Então é por isso que a gente tem dois cis um dentro do outro. Se não, um dentro do outro.
Porque se eu coloco a questão do idle em qualquer outro lugar, da maneira que eu projetei aqui, ele vai ficar forçando para voltar pro frame 1, perdão. E não é o que eu quero que ele só vá pro frame de idle quando de fato não estiver nem movimentando nem atacando. Mas ok, vamos falar aqui da animação de ataque. A animação de ataque, ela é diferente da animação de corrida, porque ela não vai ser paralisada em nenhum momento. Eu quero que ela sempre execute até o final. Por isso, eu só mudo a fantasia para a primeira fantasia de ataque, que é o ataque 0. E vou repetir 7 vezes, porque tem ali 7 frames depois tem 8 frames no total, né? Então repete 7 vezes e faz a troca de fantasias. Então se eu pressionar espaço aqui, ele vai fazer a animação de ataque. Inclusive, percebam que o ponto alto da animação, né, ali na questão do dano, tá encaixando bem com a caixinha de zona ataque. Mas tá, vou explicar aqui só o último código que falta aqui no jogador, porque ok, quando eu ataco, eu chamo a animação de atacar. Só que aqui embaixo a gente tem o pulinho do gato. Qual é o pulinho do gato? Quando eu chego no frame 14, que é bem esse frame que estamos de fato ali tendo. Já concluímos. Deixa eu explicar, né? Que a gente tem o ponto de levantamento da espada, depois a gente tem o ataque de fato. Então, se vocês repararem, a animação primeiro vai subir. Ela vai subir e depois ela vai atacar de fato. Então, a gente quer evitar que essa subidinha seja considerada no ataque. A gente quer que só quando de fato ele tá na parte alta do ataque, que ele considere a colisão. Então, por isso, eu verifico que se a gente chega na fantasia de número 14, aí a gente vai transmitir a mensagem de ataque jogador. Esse ataque jogador vai ser recebido aqui no inimigo. Então, eu recebo essa mensagem e eu vou verificar se o meu inimigo está colidindo com zona de ataque. Se ele estiver, eu vou repetir 4 vezes aqui uma troca de fantasias, que é só para indicar visualmente, né, de que eu consegui atacar o inimigo. Não tem nenhum sistema de vida implementado, nada do tipo. Mas aqui eu colocaria o sistema de vida, por exemplo. Eu só coloquei aqui um sistema de dano. Percebam que quando eu ataco e não estou encostando no inimigo, por mais que eu rode esse código de ataque do jogador, ele não tá entrando ali no si, porque eu não estava encostando no inimigo. No momento que eu estou encostando, ele vai executar ali a troca de cor. Mas tá, como é que vai funcionar essa zona da verdade? Primeira coisa é que a gente vai trocar o efeito dela de fantasma de 50 para 100. Por que a gente faz isso? Por que a gente não simplesmente esconde esse objeto? Porque se a gente esconde o objeto, ele para de colidir. Só que ao mesmo tempo, a gente não quer que o zona de ataque fique visível. Então a gente coloca o fantasma como 100 para que ela fique um objeto invisível, mas que mantenha a colisão. Então, além disso, sempre que eu inicio o jogo, eu coloco o efeito fantasma como 100, eu mudo o Y para menos 135, para ele ficar aqui na altura correta, e depois eu vou modificar o X. Para modificar o X, eu estou verificando a direção do jogador. Então eu estou puxando essa informação como um sensor, que é esse bloco aqui muito útil, que tu pode definir aqui algum objeto e puxar vários valores desse objeto. Não vai poder alterar, mas tu pode ver essa informação. E aqui, esse código ele é bem simples, é só para determinar qual é o lado que vai aparecer, que vai ficar o meu zona de ataque. Porque quando eu vou para a direita, ele tem que se movimentar para a direita, ele tem que ficar para a direita, e quando eu tô para a esquerda, ele tem que ficar para a esquerda. Então, ele sempre fica na posição X do jogador, mais algum valor ou menos algum valor. Por que esse mais e esse menos? Para que ele fique ajustado. Então, eu não quero que ele fique em cima do jogador, eu quero que ele fique um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda. Então é isso, não é um código que tem muito mistério, ele tem ali uma série de verificações, mas como eu já estava comentando com vocês, um jogo é basicamente muitas e muitas verificações. Então eu criei uma série de verificações, em especial para fazer aqui a parte da animação, que foi a mais trabalhosa de fazer. O ataque em si, ele é tranquilo quando a gente tem esse pequeno macete de colocar essa zona de ataque como fantasma, porque a gente garante que tu não tá vendo essa zona, mas ao mesmo tempo tu vai poder usufruir dela. Então a gente deixa aqui como 100, não dá pra visualizar, mas a gente sabe que tá funcionando. Inclusive quando a gente for testar, o ideal é deixar ele como 50 para conseguir ver a zona, e aí depois vai fechar o teu joguinho no Scratch, troca pra 100 e tá tudo ok. Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, como sempre, podem mandar no Fale com o Tutor, tô sempre à disposição. De novo, obrigada ao Alan pela ideia aqui, foi tirar dúvidas, mas gerou um ótimo vídeo. Então é isso, tchau, tchau.